vocês entendam que não existe remédio para tratar alergia alimentar. A alergia alimentar a gente só trata com a alimentação, já que é uma alergia alimentar. É claro. Bela Jardim, eu sou nutricionista especializada em alergias alimentares e ajudo mamães a acabar com os sintomas da alergia alimentar em até 60 dias. E hoje nós vamos conversar justamente sobre o tratamento da alergia alimentar. Mas nós vamos conversar sobre uma queixa, na verdade, que eu ouço muito e tenho certeza que você, mamãe, que tem um filho com alergia alimentar, já passou por isso, já pensou por isso, ou às vezes até passa por essa dificuldade, que é acreditar, né, que não tem condições financeiras para fazer o tratamento correto, o tratamento como ele deve ser feito, né? Seja o tratamento com medicamentos, fórmulas e etc., quanto o tratamento dietético, tá? E embora isso seja uma dor, né, vamos dizer assim, uma dor recorrente que eu ouço muito as mamães falarem para mim: ai, doutora, mas eu não tenho dinheiro, essa fórmula é cara, esse remédio é caro, esse exame é caro. Tem um pouco de crença nessa fala, né, na verdade. Por que tem um pouco de crença? Porque muitas vezes, quando a gente fala de um tratamento, fala de uma dieta para quem tem alergia, a gente logo de cara pensa naqueles alimentos industrializados especiais para as pessoas que têm alergia e que de fato custam muito caro, né? Ou custam pelo menos mais caro do que o alimento na sua versão convencional, vamos dizer assim. Mas uma outra coisa que contribui para isso também são os erros de diagnóstico. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso ao longo dessa live. E se você tiver alguma dúvida, tá? Conforme eu for falando para vocês aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para mim tanto aqui no chat do YouTube quanto aqui no Instagram, para quem está assistindo pelo Instagram, tá bom? Então vamos lá. Por que o erro diagnóstico contribui muito para que a mãe tenha essa sensação ou que de fato viva a situação de não ter condições financeiras para fazer o tratamento do filho? Bom, primeiro que quando acontece da criança ter as primeiras reações de uma forma muito inesperada, principalmente se forem reações que chamam mais atenção, né? O que eu quero dizer com reações que chamam mais atenção? Aquelas reações que aparecem no trato gastrointestinal, como por exemplo vômito. Então a criança tem repetidos episódios de vômito, isso assusta muito a mamãe, ou a criança tem diarreia, ou pior ainda, ela tem fezes que vêm com sangue e muco, que é um dos sintomas mais comuns da APLV, alergia à proteína do leite de vaca, que por sua vez é das alergias mais comuns em bebês e crianças. Então, se a gente pensar que a maioria das alergias alimentares em bebês e crianças são alergias, alergia ao leite de vaca, e que a maioria dos casos que tem alergia do leite de vaca tem isso como sintoma, embora não seja regra, né? Eu já falei isso para vocês algumas vezes em outros vídeos, vale sempre a pena repetir e relembrar, não é regra, tá? Nem toda criança que tem APLV vai apresentar exatamente os mesmos sintomas, eles só são mais comuns, acontecem na maioria das vezes, tá? Mas pode acontecer do seu filho ser APLV e ele ter outros sintomas, tá? E tá tudo bem, até porque os sintomas também têm a ver com o tipo de resposta do sistema imunológico, ou melhor, a forma como o sistema imunológico está combatendo essa alergia. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso numa próxima live, né? Mas aprofundar um pouquinho mais nesse assunto sobre os tipos de alergia. Mas, só para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer com o erro diagnóstico. Então, quando acontece da criança apresentar um sintoma que chama mais atenção, como por exemplo, sangue e muco nas fezes ou repetidos episódios de vômito, diarreia, não quer comer, chora muito, tem muita dor, muita cólica, o que acontece? Nós, mamães, né, quando a gente se depara com uma situação dessa, com o filho sofrendo de alguma forma, ou principalmente quando aparece ali sangue na fraldinha da criança, a hora que você tá trocando, a gente fica desesperada, não é verdade? Principalmente quando a gente não sabe o que tá acontecendo. Então, a primeira atitude que a gente como mãe tem é levar a criança a um pronto atendimento ou um pronto socorro, porque se a sua criança tá lá sofrendo, com dor, com cólica, ou tá vomitando muito, ou tá com sangue
sangue nas fezes, você não vai esperar a próxima consulta com o pediatra. A maioria de nós pega a criança e vai desesperadamente pro pronto atendimento. Eu quase comi meu cabelo aqui. E vai desesperadamente pro pronto atendimento. E aí, quando chega no pronto atendimento, a chance da gente encontrar um profissional especialista em alergia é muito pequena, né? Até porque, ainda que ele fosse um especialista, não tem como a gente fechar um diagnóstico perfeito de alergia alimentar numa consulta de pronto atendimento, né? Então, mesmo que seja um profissional especializado, vai ser muito difícil dele conseguir fazer um diagnóstico certeiro. Então, o que vai acontecer? Diante daquela situação, se não é um profissional que tem o olhar, né, desenvolvido para detectar uma alergia alimentar, ou, enfim, que de fato não tem como falar para você, olha, é isso, não é aquilo, o que ele vai falar para você? Ele vai pedir para você fazer vários exames que muitas vezes são desnecessários. Por que eu tô dizendo isso? Porque tem exame que não detecta alergia, né? Então eu já atendi mães que falaram assim para mim que o médico pediu para fazer o ultrassom com contraste. Médico pediu para fazer, olha, até endoscopia, né, colonoscopia, já teve médico que pediu, que é um exame, inclusive, que a gente evita um pouco com criança muito pequena, porque ele é bastante invasivo. É claro que vão existir situações que são necessárias, né? Mas quando a gente conversa com a mãe e entende melhor toda a história clínica da criança, a gente sabe as situações em que seria mais indicado esse tipo de exame. Então, já começa por aí, né? Muitas vezes a mãe já começa gastando com um monte de exame que não precisava. Principalmente se foi num pronto atendimento que não é um pronto atendimento particular, né? Tem muita mamãe que depende do atendimento público. E aí, quando você chega no atendimento público, qualquer exame que você tiver que fazer, ou você vai fazer no particular para que você tenha a resposta, né, o resultado mais rápido, ou você vai esperar muito tempo para fazer pelo público. Na maioria das vezes a mamãe acaba optando por fazer no particular, até porque no particular já é um pouco difícil da gente encontrar profissionais habilitados, capacitados, né, e principalmente atualizados sobre alergia alimentar. Imagina no público, é mais complicado mesmo, né? Não tô dizendo que não existe, tá, gente? Só tô dizendo que é mais complicado. E aí, então, começa ali o gasto, né? Gasta com exame disso, gasta com exame daquilo, quando na verdade o único exame que poderia ajudar no diagnóstico, e assim mesmo ele não fecha o diagnóstico, também já falei isso várias vezes para vocês, é o exame de sangue ou aquele exame, o prick test que a gente chama, né? Que é o exame de pele, de provocação da pele, né? De provocação cutânea. Então, esses dois vão servir para diagnóstico de alergia. A endoscopia, colonoscopia até pode ajudar, porque o médico consegue ver o tipo de inflamação que está acontecendo no intestino e com isso ele consegue ter uma ideia, né, do que pode estar acontecendo ali, mas nenhum deles é conclusivo, então, na maioria das vezes é tempo e dinheiro perdido, tá? A não ser o exame de sangue. Ainda assim, ele não fecha o diagnóstico, então, muitas vezes a mamãe acaba gastando dinheiro com vários exames, às vezes com várias consultas. Eu também atendi várias mamães que passaram por pediatra, passaram por gastro até chegar em mim. Então, elas às vezes gastaram com consultas que não resolveram o problema, né? Então já começa por aí. Aí, uma segunda coisa que é uma crença que a gente tem, até por conta dessa vida moderna que a gente leva, né? A gente está muito acostumado a comprar as coisas, né? A ter os alimentos prontos. Em mãos, né? Assim, à mão. A gente perdeu um pouco o hábito de ir para a cozinha fazer um alimento, de comprar a matéria-prima o mínimo possível de manipulada ou o mais próximo possível do natural, né? A gente perdeu isso. E quando eu falo a gente, eu tô me incluindo nesse grupo, né? Porque a gente, nessa nossa vida moderna, né? De mãe moderna, a gente é mãe, mas a gente também cuida da casa, marido, trabalha fora, estuda, enfim.
é um monte de coisa, né? A gente tem que ser assim, multitarefas e por conta disso a gente muitas vezes acaba realmente optando por um alimento pronto, um alimento prático, né? E aonde a gente encontra esses alimentos? No supermercado, né? Na maioria das vezes. E aí, quando a gente tem uma criança alérgica ou uma pessoa alérgica na família, né? O que a gente vai fazer? A gente vai procurar os alimentos que sejam especiais para esse grupo de pessoas, ou seja, alimentos que não tenham a proteína do leite de vaca, ou que não tenha glúten, ou que não tenha ovo, né? E aí vai toda aquela saga lendo rótulos e tal. E o problema é que esses alimentos costumam sim ser muito mais caros do que as versões tradicionais desse mesmo alimento. Então, se eu comprar, por exemplo, um iogurte feito à base de soja, que já existe no mercado, que não tenha leite de vaca, né? Não tenha proteína do leite de vaca, ele vai custar um pouco mais caro, né? Se eu for comprar, por exemplo, um pão que foi feito sem glúten, com farinhas especiais, ele vai custar mais caro. Então a gente até encontra, mas ele custa mais caro. E uma terceira coisa que acontece muito também, e que também faz parte do erro diagnóstico, é a prescrição de medicamentos para tratar uma alergia alimentar. Então, é importante que vocês entendam que não existe remédio para tratar alergia alimentar. A alergia alimentar a gente só trata com a alimentação, já que é uma alergia alimentar. É claro que vão existir casos que vai ser necessário o uso de algum medicamento, né? Então, por exemplo, numa crise alérgica, principalmente quando é uma criança que tem alergia alimentar mediada, então ela pode ter uma crise muito forte, ela tem até um risco de anafilaxia, então a gente precisa nessas situações ministrar algum antialérgico, algum antihistamínico, enfim. Então a gente tem que ter o uso desse medicamento. Quando a criança ainda está com muita cólica, ainda está no processo de tratamento alimentar, né, do tratamento dietético, a gente precisa muitas vezes lançar mão aí de uma simeticona, né, que é o famoso Lufital que a gente usa para cólica, para gases, às vezes algum remedinho para refluxo, mas esses medicamentos eles não resolvem o problema que é a alergia alimentar, tá? Eles não resolvem, eles apenas vão tratar o sintoma. E esse sintoma, ele só vai ser temporário se você fizer o tratamento dietético certinho. Então, na verdade, não é o medicamento que está curando, né? Ou que está fazendo com que ele não tenha mais sintomas. Mas, a partir do momento que a dieta começa a ser feita da forma correta, o tratamento começa a ser feito da forma correta, o uso dos medicamentos vai ficando cada vez menor. E aí, claro, né? Você acaba economizando também com os medicamentos. Então, essa é uma terceira coisa. E uma quarta e última coisa é o uso das fórmulas. Eu sei que vão existir casos que verdadeiramente a mãe não tem condições de amamentar, e se é um bebê, né, que ainda não tem mais de 1 ano de idade, tem que ser fórmula infantil, né? Não tem outra forma da gente substituir o leite materno, e isso vale inclusive para criança que não é alérgica, tá? A gente tem que substituir com fórmula infantil. E as fórmulas infantis não são baratas, né? Elas são bem caras, principalmente para as crianças que são alérgicas, porque aí a gente precisa utilizar uma fórmula infantil que seja extensamente hidrolisada, que são as fórmulas especiais, né? Ou hipoalergênicas. E tem ainda aquelas crianças que vão ser a minoria, mas elas existem, que vão precisar de uma fórmula ainda mais especial, que é a fórmula de aminoácido. Que a fórmula de aminoácido, ela não é hipoalergênica, ela é totalmente não alergênica. Então, a criança que é muito alérgica, a criança que é muito sensível, ela vai precisar da fórmula de aminoácido. E a fórmula de aminoácido é ainda mais cara que a extensamente hidrolisada. Então, se a gente somar tudo isso que eu falei para vocês, a gente somar os exames, que muitas vezes foram desnecessários, as consultas, que você passa com um, passa com outro, até você achar um profissional que pode, de fato, te ajudar, mas os alimentos prontos e caros, por serem alimentos especiais, né, especial para o alérgico, o alimento que não tem glúten, que não tem ovo, que não tem leite de vaca, né, os alimentos industrialmente manipulados, né, os industriais, os alimentos que muitas vezes precisam usar um ingrediente que é mais caro, então por isso eles são mais caros. E por último, as fórmulas infantis, que não tem como às vezes a gente
usar, né? Então, voltando ao assunto, esses quatro itens, vamos dizer assim, favorecem o encarecimento do tratamento do alérgico. Mas, por que eu disse que isso, embora seja uma dor da maioria das mamães, é também um pouco de crença, porque se a gente entender, né, se a mamãe que tem uma criança alérgica ou com uma suspeita de uma alergia alimentar entender que o diagnóstico ele tem que ser feito por um profissional especializado, então não vai adiantar muitas vezes passar por vários médicos que não tenham essa especialização em alergia. Então, se houvesse essa informação para as mães, né, disponível para as mães muitas vezes já evitariam de procurar um médico que não tem essa especialidade em alergias e com isso já evitaria vários gastos com consulta e exames desnecessários. Esse é um ponto. É um ponto que eu sei que na maioria das vezes acaba sendo difícil de colocar em prática, né, porque a maioria das mães só vai descobrir sobre alergia alimentar na hora que o filho já está diagnosticado, né? Eu sei que na prática, na realidade, na vida real, é assim que acontece. Então essa é uma fase que é mais difícil, né, da gente conseguir evitar. Mas aí, a partir daí, uma segunda coisa que vai ser evitada é o gasto com exames desnecessários e principalmente com medicamentos a partir do momento que começa a se fazer o tratamento correto, que é dietético, né? É a dieta, é a alimentação. Então, a partir do momento que faz-se esse tratamento dietético correto, a criança vai precisar cada vez menos de medicamento, porque ela vai cada vez menos apresentar sintomas, né? Porque, como eu disse, o medicamento só resolve o sintoma, não trata alergia alimentar, tá? Não existe remédio para alergia alimentar. Se algum médico falar isso para você, você muda de médico, porque precisa fazer a dieta para resolver a alergia alimentar, tá? A gente só trata alergia alimentar excluindo o alimento que está causando alergia. Então, muitas vezes o médico vai falar assim: ah, não, toma esse medicamento aqui que vai resolver, né? Não, eu vou prescrever tal coisa, ele vai ficar bom. Na verdade, pode até parecer num primeiro momento que a criança vai ficar bem, porque o remédio vai tratar aquele sintoma, e o sintoma é uma coisa que está incomodando naquele momento, né? Então, por exemplo, se é uma criança que está com muito refluxo, mas esse refluxo é recorrente da alergia alimentar, não adianta você ficar dando só um remédio anti-refluxo, porque a criança, num primeiro momento, vai melhorar o refluxo dela. Só que vai chegar uma hora que esse remédio vai parar de fazer efeito, a criança continua tendo contato com o alimento que causa alergia, e aí a criança não vai melhorar, e o remédio ainda vai parar de fazer efeito. E aí vai comprar outro remédio, vai gastar dinheiro com outro remédio, com outro tratamento, com outro médico, enfim. Então, não existe medicamento. Então, conforme a criança vai melhorando, conforme vai fazendo a dieta, o uso de medicamento vai ser cada vez menos necessário. Terceiro ponto, a comida pronta, a comida que a gente vai comprar lá no mercado, aquela comida especial para alérgico. Ó, não sei se vocês já repararam, até alimentos que não é especificamente para alérgico, mas que atende um público, digamos assim, diferente, por exemplo, alimentos vegetarianos, alimentos que não têm lactose, lembrando que lactose não é para alérgico, são alimentos especiais, né? Então, um alimento que não tem glúten, um alimento que é zero lactose, um alimento que é feito para vegetariano. Esses alimentos são alimentos especiais também. Por que a gente chama de alimento especial? Porque ele foge do convencional. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num hambúrguer, a gente pensa num hambúrguer feito de carne, né? Ainda que a gente varie o tipo de carne, pode ser uma carne de porco, uma carne de vaca, uma carne de frango, é feito com carne. A partir do momento que o fabricante se vê obrigado a colocar uma carne, entre aspas, né? Uma carne de origem vegetal, que seja soja ou qualquer outro tipo de fonte de proteína que seja vegetal, ela encarece. Às vezes, ela nem encarece tanto assim em termos de custo, mas tudo que é para um público especial costuma custar mais caro, até por uma estratégia de marketing, né? Por aquela lei da oferta e procura. Muita gente procurando, pouca oferta desses alimentos, porque é muito mais fácil a gente achar o convencional, então o alimento especial ele custa mais caro. E aí, como que eu faço então, Isa? Não tem como eu mudar o preço dos alimentos especiais. E o meu filho não pode comer, por exemplo, um alimento que tenha ovo ou que tenha leite de vaca. A saída é você
voltar, resgatar aquele hábito de cozinhar, de fazer a própria comida. Eu falei um pouquinho sobre isso ontem também, na live de ontem, e volto a repetir na live de hoje. Quando você cozinha em casa, faz em casa o alimento que seu filho pode consumir, além de você ter uma segurança maior, porque é você que está manipulando, então você sabe direitinho que você está usando, desde o utensílio até os ingredientes mais básicos, você sabe tudo que está colocando ali, então você se sente mais segura, você ainda economiza, porque você comprar a matéria-prima ou ainda só excluir, porque embora na maioria das vezes a gente tenha que substituir, vão existir receitas que dá simplesmente para excluir, né? Então, por exemplo, fazer um pão sem leite, né? Dá para fazer. Fazer um bolo sem leite, substituindo pelo suco, que pode ser qualquer tipo de suco que a criança não tenha alergia, também dá para fazer, não vai custar mais caro, vai ficar gostoso, muitas vezes mais gostoso do que o comprado, e é uma forma de economizar, né? Então, ó, nós já falamos 3 formas aqui de economizar. Você, primeiro, saber que você tem que procurar um especialista. Segundo, saber que medicamento não resolve o problema, é só dieta. Então, os gastos com medicamentos têm uma tendência a ser cada vez menor conforme vai fazendo o tratamento. E terceiro, resgatar esse hábito de ir para a cozinha, né? Então, quando você faz o próprio bolo, faz a própria torta, o próprio pão, como eu disse para vocês, além de você se sentir mais segura, porque é você que está fazendo o pão, né? Você que está fazendo o alimento, você ainda economiza do que comprando esse alimento pronto. Mas então essa é uma forma de você economizar, né? Voltando a cozinhar. E a quarta forma é com as fórmulas. Aí você pode dizer assim para mim, Isa, mas como é que eu vou economizar com fórmula se você acabou de me dizer que a criança até 1 ano de idade, eu não posso substituir com outro leite, eu tenho que usar uma fórmula infantil. Sim, é verdade, eu disse isso mesmo, mas o ideal era que a mamãe que a mamãe continue amamentando. E como eu disse para vocês, eu sei que vai existir vão existir situações que a mãe de fato não pode amamentar, né? E aí, para isso, existem alguns programas públicos, né, que garantem um leite especial que a criança precisa utilizar. Eu sei que muitas vezes esses programas demoram, a gente acaba tendo que realmente investir nas fórmulas, pelo menos por um tempinho, mas existem esses programas. Agora, o problema é que a maioria das vezes eu vejo médicos, profissionais da saúde, erroneamente orientando a mãe a parar de amamentar porque a criança tem alergia alimentar. Então isso é absurdamente errado. Leite materno vai ser sempre a primeira opção, inclusive para criança alérgica. E se você consegue amamentar a sua criança, não foi orientada pelo médico a parar de amamentar, você vai economizar um monte em fórmulas infantis, que são carésimas. Então, é aí uma quarta forma de você economizar. Ah, Isa, mas não dá, no meu caso não foi o médico, eu é que não consegui amamentar. Tudo bem, você vai ter o gasto então com as fórmulas, mas você pode aplicar as outras dicas que eu dei para economizar. Porque, gente, por mais que seja trabalhoso, e eu sei que tem muita mãe que tem... aí não é a maioria não, tá? A maioria das mamães estão sim muitíssimo preocupadas em resolver o problema do filho, né? Porque para nós mães os filhos estão sempre em primeiro lugar, ainda mais a saúde deles. Mas não vou mentir para vocês dizendo que não acontece, que eu não ouço às vezes a mamãe falando assim para mim, ah, doutora, você tá falando para eu ir para cozinha ao invés de comprar para economizar, mas eu não tenho tempo de ir para cozinha. Aí eu falo, então, procura o CAPS da sua cidade, né? Procura o assistente social, procura o programa de saúde, o SUS, para ver se você consegue receber as fórmulas. Ai, mas eu fui, é muito demorado. Ai, eu não quero ir. Né? Aí eu falo, não, então olha, ao invés da gente fazer o exame assim, tenta fazer assim na sua casa, oferece dessa forma, faz isso, faz aquilo. Ai, mas é muito difícil. Gente, pelo menos um pouquinho de mudança na rotina e na alimentação dessa criança tem que ter, senão não tem como a gente tratar essa alergia. E aí, conforme você vai demorando mais para tratar essa alergia, estabilizar os sintomas dessa alergia, mais a criança vai demorar para atingir a cura, se ela fizer parte da porcentagem de crianças que vai atingir a cura espontânea, ou ela vai ter cada vez uma alergia pior, cada vez
piora a sensibilidade dela, porque ela vai estar piorando aquela inflamação intestinal que causa todos esses sintomas. Sem contar a qualidade de vida, né, gente? Porque para onde vai a qualidade de vida? É uma criança que está sempre irritada, é uma criança, principalmente se for bebê, é uma criança que está sempre irritada, é uma criança que não dorme direito. Se a criança não dorme direito, nós, mamães, também não dormimos direito. A gente também fica acordando madrugada, não sabe direito o que dá para a criança come, passa mal, aí a criança vai com o tempo desenvolver uma recusa alimentar, porque toda vez que ela come, ela passa mal, e isso vai virando uma bola de neve. Então, eu acho que se a principal objeção ou o principal obstáculo para conseguir fazer o tratamento de acordo com o que deveria ser feito é o financeiro, que eu sei que, infelizmente, é uma coisa que existe e muitas vezes é difícil realmente colocar em prática, você tem aí essas dicas que eu tô dando para você. Volte a cozinhar, procure um especialista, desconfie do médico que manda você comprar remédios caros para tratar alergia alimentar ou que fala para você que não é para você amamentar. A mamãe só tem o direito de não amamentar. Quando eu falo direito, eu tô querendo dizer assim, né? Que não é o médico, né? Não é o profissional que tem que falar isso para a mãe. Isso é uma escolha da mãe. Porque, como vocês sabem, eu também sou mãe, amamentei os meus 2 filhos e eu sei que a amamentação não é uma coisa fácil, né? A gente tem vários obstáculos dentro que envolvem a amamentação, independente da criança ser alérgica ou não. Então, muitas vezes a gente mesmo, né, como mãe, tem vontade às vezes de parar, né? Às vezes é dor, às vezes o tempo mesmo para conciliar com o trabalho, às vezes está se sentindo muito cansada, muito esgotada, a própria dieta que a mãe tem que fazer porque a criança é alérgica, e nós vamos falar mais detalhado sobre isso numa outra live, que vocês vão ver que a mamãe não tem que passar fome porque tá fazendo dieta pro alérgico, vocês vão ver isso numa próxima live. Mas então eu entendo que muitas vezes pode ser difícil para a mulher e a mulher optar por não amamentar. Isso é uma coisa. Isso a gente tem que respeitar, porque a gente sabe que não é fácil. Agora, o profissional falar, então é por isso que eu tô dizendo que só a mãe tem o direito de escolher, né? É só ela que pode dizer vou amamentar ou não. E se ela decidir que não vai amamentar ou ela não conseguiu amamentar por qualquer motivo, tá tudo bem. Agora, o profissional falar isso, gente, não pode. Não pode, isso não existe. O leite materno é o melhor leite. Se a sua criança é alérgica, você não tem que parar de amamentar por causa disso. Não tem e não deve, tá? O leite materno é sempre a melhor opção. E aí, se você consegue, né, amamentar, se você quer continuar a amamentar ou coisa do tipo, você ainda vai economizar com as fórmulas, né? Porque se você fizer o tratamento direitinho e conseguir amamentar a sua criança pelo menos até fazer 1 aninho, depois de 1 aninho ele provavelmente não vai precisar de fórmulas especiais, né? Se for uma criança que é, por exemplo, a PLV ou alergia ao ovo, que são as 2 alergias mais comuns em crianças e são as alergias que a criança vai desenvolver tolerância com o tempo, né? Na maioria dos casos. É claro que existem as crianças multialérgicas, como eu falei para vocês ontem, que vai ser necessário um pouquinho mais de cuidado, muito provavelmente por mais tempo, né? Mas de um modo geral, a maioria das alergias alimentares dá pra gente contornar dessa forma. Se na pior das hipóteses você falar pra mim, tá, tudo bem, mas mesmo eu fazendo na minha casa, mesmo eu ter um profissional especializado, mesmo mantendo a amamentação, não tem condições financeiras de manter muita coisa que eu ainda preciso manter por conta da alergia do meu filho. Aí eu posso recomendar para você que procure a assistência social pública da sua cidade. Todas as cidades do Brasil têm que ter e é obrigatório, né? Ou melhor, é dever do governo oferecer para as crianças que precisam de uma alimentação especial essa alimentação, ou seja, a criança tem o direito de receber a fórmula infantil. Tá bom? Porque é claro que vão exigir que você tenha laudo, né? Você vai ter que passar por uma consulta com um médico, muito provavelmente um médico do SUS, que vai te dar um laudo, vai te dar por escrito, né? Algo que comprove que a sua criança realmente tem uma alergia alimentar, claro, né? Porque senão vocês imaginem, nesse Brasil aqui do jeitinho brasileiro, era bem capaz que alguém fosse lá, né, pedindo assistência social, um leite, uma fórmula para revender, porque é caro, né? E aí, se eles não exigem nenhum tipo de laudo, já viu, né? Então, claro, eles vão exigir, mas você tem o direito de ter essa consulta, de conseguir esse laudo e de pedir essas fórmulas gratuitas
pelo governo, sim, tá? É um direito da criança, toda criança tem direito à alimentação e educação. Então, essas duas coisas não podem faltar, porque a criança é uma criança que precisa de um cuidado ou de uma alimentação especial, tá? Então, fiquem atentos a isso, tá? Fiquem atentas a isso. E são formas, como eu disse, de você fazer o tratamento sem precisar gastar tanto. Essa ideia de que a gente tem que gastar muito, ela existe por conta disso, por conta dos vários exames desnecessários que a gente às vezes faz, os gastos com remédios também desnecessários e que não vão resolver o problema, as consultas, aquele vai e vem de consulta que também não resolve o problema, muitas vezes, e o gasto com fórmulas infantis, tá bom? Então, prestem atenção nisso, tentem colocar essas dicas em prática. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante também, e que vai evitar essas consultas desnecessárias, né? É você ter um grupo de apoio, um grupo de mães. Isso é uma coisa muito importante, tão importante que esse é um dos princípios do nosso programa Chega de Alergia. A gente tem um grupo de apoio exclusivo, é um grupo fechado, só entra nesse grupo quem está dentro do programa Chega de Alergia, porque assim a gente fala a mesma língua, e esse grupo é mediado por mim. Então eu sei que existem vários grupos aí, Instagram, Facebook, alguns eu faço parte, inclusive, mas eu não sou a mediadora do grupo, né? Então, na verdade, quem troca as ideias ali são mamães, entre as mamães, e algumas, com a melhor das intenções, acaba reproduzindo uma orientação errada que recebeu. Então, a diferença do nosso grupo é que, além de você ter o apoio de outras mães, ele é mediado por mim e pela minha equipe. Então, sempre que você receber uma resposta, você vai receber o aval de um profissional, seja validando aquilo que alguma mãe já escreveu, ou seja falando, não é bem assim, no seu caso, deve fazer assado. E a gente responde em até 24 horas nesse grupo, então você não fica sem resposta, você não precisa esperar a próxima consulta, e a gente acha isso super importante, sem contar as mentorias, então, né? Isso é muito, muito importante, porque essa falta de apoio e essa espera que a gente tem que ter, muitas vezes, até a próxima consulta, acaba também trazendo insegurança a ponto de, às vezes, a gente acabar gastando com coisas desnecessárias, né? Porque a gente fica meio perdida, de repente seu filho ainda tá passando mal, você não sabe o que tá acontecendo, você tem que esperar a consulta do pediatra que é só dali 30 dias, dali 60 dias, aí você, naquele desespero, vai procurar alguma coisa na internet ou fala com alguma mãe que te fala assim, eu dei o remédio tal pro meu filho, foi ótimo, ele também é APLV, ele também tem essa alergia, compra esse remédio que é uma beleza. Aí você, claro, né, quer resolver o problema do seu filho naquele momento, não dá pra você esperar falar com o médico às vezes não é acessível, não tem como você falar com ele por um celular, uma coisa assim, mandar um WhatsApp, sei lá, salvo algumas exceções, né, eu sei que existem exceções, mas estou falando assim de um modo geral, e aí você vai lá na farmácia, compra aquele remédio, o remédio é caro, e não resolve para sua criança. Por quê? Porque a sua criança tem uma resposta alérgica diferente, por mais que ele tenha a mesma alergia. Então, é muito importante ter esse grupo de apoio. Esse grupo de apoio, além de ser um apoio psicológico, que só por isso eu já acho que vale muito a pena, de certo modo acaba também evitando gastos desnecessários, né? E, portanto, colaborando aí para que você não tenha que gastar tanto para o tratamento do seu filho, porque a base do tratamento é a dieta, e a base da dieta é comida de verdade. Então eu já vi algumas mães perguntando assim também, que salgadinho que eu posso dar pro meu filho? Que salgadinho que é seguro? Que sorvete que é seguro? Que marca de hambúrguer que é segura? Que marca de pão pão doce, sei lá. Então, eu percebo assim uma preocupação muito grande com alimentos industrializados. Não que você não possa oferecer esse tipo de alimento, eu sei que a criança às vezes sente vontade, né? Principalmente quando é uma criança maiorzinha, às vezes tem irmãos que comem na frente dela. Então, eu sei que muitas vezes a gente precisa, mas o que a gente precisa entender é que o alérgico não precisa ficar comendo essas coisas industrializadas. Aliás, quanto mais natural for a alimentação, melhor, inclusive para o tratamento de alergia. Então, é também uma forma de economizar, né? Porque você não vai precisar gastar com os alimentos especiais, certo? Então, é isso, pessoal.